O que eu costumo fazer para um álbum de banda desenhada, começo por escrever o argumento. Normalmente escrevo em cadernos. O texto é sempre acompanhado de um esboço da página, para eu perceber o ritmo da história. Depois, esse esboço poderá ser ou não preenchido com mais detalhe. No caso de ser um argumento que eu vá entregar a outra pessoa, a um desenhador, ele tem tendência para ser muito mais completo. O meu trabalho, sobretudo, é narrativo. Eu não me preocupo muito com a parte visual, se bem que a parte visual é uma componente que não deve ser descurada. A abordagem que eu tenho ao desenho, longe de ser realista, porque não é o realismo que eu procuro, até porque enquanto artista tenho imensas limitações e há muita coisa que eu não consigo desenhar. Mas interessa-me criar algum expressionismo, ou seja, perceber o que é que a história quer e ir por aí. Costumo fazer esboços preparatórios a lápis, como se pode ver por aqui, e depois preencho com art pen os traços principais. E o esboço que tenho a lápis não é de modo nenhum definitivo. O que aqui está é apenas uma pista, talvez mais espacial, para eu perceber onde é que ficam os objetos e perceber a dimensão das personagens e dos objetos. E à medida que vou desenhando, vou preenchendo o desenho acabado, muitas vezes não respeitando o que está no lápis. Até posso apagar e depois refazer. Contudo, normalmente eu gosto de um certo imediatismo e desenho tudo ao primeiro take. Não existe aqui muito virtuosismo na parte visual, é uma coisa relativamente simples. Art pen, pincéis, esboço prévio a lápis. Porque isto é por tentativa e erro, muitas vezes desenvolvo a imagem a partir do próprio erro. Por isso é que não tenho usado lápis. Isto é, ataco diretamente o papel com a tinta da China e para isso uso ou um aparo ou um pincel. E estes pincéis já bastante gastos e velhos dão alguma imprecisão que eu gosto bastante. Uma banda desenhada que dá sequência a uma história e obriga-nos a pensar em composições mais complicadas, e aí sim tento organizar um bocadinho mais a composição. Eu gosto de deixar a coisa mais simples possível, que é para depois, quando passar à fase assim, tento haver um processo de surpresa e algum improviso no resultado final. Eu começo a desenhar a lápis, não faço nenhum esboço prévio noutra folha, não passo em caixa de luz. Faço um desenho até que esteja ao meu agrado, depois começo a passar a tinta. Se for um trabalho que me for encomendado e houver a necessidade de ser a cor, utilizo quase sempre a aguarela. Escrevo à mão, mas passo depois com o scanner e faço a montagem em computador. Mas cor de computador não, faço sempre a cor em aguarela
e depois, se for necessário, algum tratamento posterior, mas prefiro o aspecto mais manual numa prancha. Não começo a trabalhar para uma banda desenhada da mesma forma. Depende muito do texto, depende, sobretudo, das respostas que eu posso dar àquilo que o texto me sugere. Faço a decupagem do texto, sei o que é que vai estar incluído em cada prancha. Como já tenho, digamos, experiência de trabalho, sei fazer de uma forma simples essa divisão, e aí passo ao desenho diretamente para a prancha. O que é facto é que hoje em dia os sistemas de impressão permitem-nos estar completamente à vontade e usar as mais variadas técnicas. Não há praticamente inibições para utilizares qualquer tipo de material, não é? Quando quero texturas mais subtis, uso o gesso acrílico. Por vezes utilizo também papéis mais invulgares, como no caso dessa vinheta, não é, bastante enrugada, que é um papel que é comprado já assim, não é? Usar a cor não como um complemento da narrativa, um complemento que até poderá ser secundário, mas que acompanha, digamos, harmoniosamente a narrativa, não, que a cor tenha uma expressão narrativa em si também. Eu estou a usar a tinta da China, que é o meu material de eleição, normalmente sempre a pincel. Sou capaz, normalmente os esboços que eu faço é tipo, ok, aqui sei que quero ter aqui uma pessoa e aqui vai estar uma coisa qualquer. Tenho uma ideia para o início, às vezes para fim, mas normalmente o desenvolvimento da própria história faz-se exatamente ao mesmo tempo que o desenho. Tem acontecido muito, cada vez mais, a incorporação de frases ou jogos de palavras, textos, nos desenhos. Também estou numa fase muito verbal, graficamente verbal. Apesar de muitas vezes os textos não é que tenham nenhuma lógica. Faço muitos jogos de palavras. Estes últimos tempos tenho trabalhado muito, e é verdade, para qualquer profissão tem que se trabalhar muito. E isso eu noto. Há 3 anos não tinha coragem de fazer um desenho direto, sem medos, não é? E isso tem tudo a ver com trabalhar diariamente. Trabalhar. Gastar papel. Não interessa se vamos errar, vamos lá. É preciso trabalhar à mão.
Métodos, processos e materiais da banda desenhada sempre foram diversificando ao longo do tempo, ou seja, desde que comecei a fazer BD, que foi sempre mudando de história para história, de situação para situação, depende. Faço à minha maneira e eu tento pensar por momentos, apontamentos de momentos. E também varia de história para história como é que eu faço esse estudo, essa antecipação de um projeto final, ou seja, a antecipação de uma história finalizada. No entanto, há sempre uma margem de improviso. Não sei porquê. Perdi um bocadinho de medo de desenhar a figura. E comprei uma boneca e comecei a desenhar a partir da boneca. E fazia assim uma coisa mesmo muito literal, não é? Era a boneca centrada, assim, uma vista frontal. Depois virava a boneca e fazia de perfil. Depois fazia 3/4. E depois, a partir daí, comecei a ver que podia fazer desenhos de referências básicas. Depois comprei outras esculturas, não tanto esculturas, mas bonecos a partir dos quais eu podia desenhar. E pronto, e construí uma primeira série de trabalhos que chamava-se Acklands Park. Porque para mim é uma questão fulcral, ou seja, que o que é mais interessante na banda desenhada, para mim, não é a questão dos desenhos espetaculares ou da criação de mundos extremamente consistentes, auto-obsessivos ou fantasiosos, é justamente os aspectos particulares da linguagem da banda desenhada que têm a ver com essa estratégia de descontinuidade e que têm a ver com um ritmo que é determinado pelos autores, mas que em última análise é o leitor que tem a liberdade de decidir exatamente qual é. Neste momento, este trabalho que estou a realizar segue uma técnica relativamente comum no desenho. Passa primeiro por lançar o esboço na folha. Geralmente costumo desenhar à mão, sem auxílio de régua, porque mesmo quando aparecem irregularidades, depois gosto quando há pequenos desvios e pequenas marcas gráficas que resultam uma espécie de tensão entre o lado mais projetual e aquilo que é da ordem do acidente. Mas estes são desenhos bastante morosos, porque apesar de não usar nenhum instrumento, régua, esquadra, etc., que por vezes ou usar assim uma planificação muito elaborada,
sou assim um bocadinho obcecado com os originais, embora já tivemos discussões sobre isso, tipo, não é isso que interessa na vida, o que interessa é mesmo a edição, mas eu sinceramente gosto mesmo que o original esteja tal e qual como eu imagino, quer dizer, se calhar depois, para aí 80 não é muito, mas para aí uns 50% acaba por se perder quando é reproduzido, não é? Portanto, há aqui uma técnica mista em que o traço dos personagens, as formas são desenhadas, portanto, temos um papel químico e o desenho sobre o papel químico. Portanto, não estou a ver exatamente o que é que estou a registar. Daí todas estas falhas, todas estas imperfeições no traço. Portanto, tinha papel químico desenhado e tinha uma base feita com pastel. Só usei, por acaso, neste trabalho, mas foi interessante utilizar a técnica. Eu, na altura, estava muito interessado num desenho que não fosse muito controlado, em que houvesse realmente assumir o erro, assumir o acaso de alguns traços. Este tipo de trabalho era muito rápido, portanto, algum improviso, como já disse. Aquela imagem do Jacobs desenhar 5 vezes o livro de uma ponta à outra, com um esboço super limpinho, super cuidadinho, tudo sistematicamente repetido e aperfeiçoado até à depuração final. Eu estou na outra ponta, sou o caos e a espontaneidade. Faz parte da minha expressão. Sento-me ao estirador ou ao computador e estou ali um pouco a brincar comigo mesmo, com aquilo que surge, com as partidas que eu gosto de me pregar. São pequenos desafios, vou introduzir um momento perturbador, vou ver o que é que isto dá. E em banda desenhada é um expressivo que me interessa muito por aguentar bem essa característica de carecer de pouco planeamento. Posso de facto desafiar tudo e voltar a reequacionar todo o jogo em qualquer momento. Aquilo pode ser uma surpresa, um gozo constante. O que eu faço é, aos poucos, ir criando uma espécie de base de dados para histórias. Ou seja, sempre que tenho uma ideia solta, uma linha, 2 linhas, aponto no papel. E vou criando, vou acumulando essas ideias até que depois tenho que pôr um pouco de ordem nesse arquivo, e o que eu faço depois é separo as ideias. Ou seja, há ideias que em si são o embrião para se fazer uma história, e há ali ideias que vão ser meramente acessórias, por assim dizer, ou ideias laterais nessa história principal. Eu vou fazendo essa hierarquização e tenho assim uma espécie de reserva de histórias. Umas que têm a ver com o universo das viagens desvio para aqui, as outras vão para a pior banda, outras inclusivamente transformar-se em black box stories. O processo de trabalho
é primeiro lápis, uso um lápis do mais banal que existe, aliás, já tão velho que já perdeu as marcas, devo usá-lo praticamente desde que comecei a fazer banda desenhada, que é a mesma. Faço o esboço a lápis, dou tinta da China, é a tinta da China corrente que antes usava para as rotterings de desenho técnico, aplico-a com um pincel fininho, número 2, depois da tinta estar seca limpo o lápis e então dou a aguarela, as tais ecolinhas. Eu quando comecei fazia muito mais trabalho preparatório e depois à medida que fui ganhando experiência fui cada vez mais dispensando o trabalho preparatório e nestes já fiz tudo direto. No fundo, eu acho que a questão é sempre a mesma, desde o início, desde a história de qualquer arte. Ou seja, pulsão para criares e arranjares maneira de sobreviver com isso. Epá, porra, ninguém vai para a prisão por fazer banda desenhada. Pensa bem se queres fazer banda desenhada. Queres fazer banda desenhada? Pá, faz banda desenhada, quem é que te impede? Queres ser criador? Tens qualquer coisa para dizer? Faz!